Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do ensino médio e da escola Padre Ernesto Camilo Barreto. Eu sou o professor Gerson. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês para a quarta semana do mês de junho. Na semana passada eu havia indicado para vocês que vocês dessem uma lida no texto sobre a Segunda Guerra Mundial do nosso livro que nós estamos estudando. E desse uma olhada também nas atividades que tem no final do livro, a partir do roteiro que eu passei para vocês. Então hoje eu gostaria de passar para vocês aqui e explicar um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial, para que vocês tenham um acompanhamento e ajude vocês a desenvolver melhor as atividades que está proposta lá no livro de vocês, tá? Então eu vou passar para vocês aqui agora o slide. Então vocês estão vendo aqui o slide da Segunda Guerra Mundial, né? Vou passar aqui para vocês. E aí, assim, a primeira coisa que nós temos que pensar sobre a Segunda Guerra Mundial é sobre os seus antecedentes, né? Quais foram os motivos que antecederam a Segunda Guerra Mundial? Aí eu pergunto para vocês, a Primeira Guerra Mundial, ela foi um motivador para que acontecesse a Segunda? Ou a primeira é uma coisa e a Segunda Guerra é outra? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos slides, né? Vamos lá. Se nós formos olhar, né, após a Primeira Grande Guerra Mundial, né, as potências vencedoras da Europa, né, que foram principalmente as potências dos aliados, entre elas a França, a Bélgica, a Itália, a Grécia e a Romênia, né, que foram os aliados que venceram a Primeira Guerra Mundial, eles promoveram aí uma série de tratados com um forte caráter de vingança. Exemplo desses tratados aí, nós podemos citar o Tratado de Versalhes, né? O que o Tratado de Versalhes estabelecia principalmente, né? Que a Alemanha, que perdeu a guerra, tivesse aí as suas forças armadas desmontadas e teve de pagar uma pesada indenização, uma dívida de guerra para os países que venceram, né? Então, os países que perderam a Primeira Guerra Mundial estavam aí os países dos impérios centrais, né? Que era a Áustria, a Hungria, que depois da Primeira Guerra Mundial acabaram se dividindo e formando novos territórios, a Alemanha e o Império Otomano. Então, de um lado, nós temos quem perdeu aí a Áustria-Hungria, a Alemanha e o Império Otomano, e do lado dos aliados que ganharam a Primeira Guerra Mundial, nós temos a França, a Bélgica, a Itália, Grécia e Romênia. Então, nós temos aí essas duas situações. O que aconteceu? A Alemanha, que perdeu a Primeira Guerra, foi obrigada a pagar essa dívida de guerra e foi obrigada a desarmar as suas forças armadas, né? Então já ficou aí da Primeira Guerra Mundial um ressentimento aí da Alemanha e dos países aí dos impérios centrais que perderam a guerra, né? Em 1929, nós vamos ter aí, ó, o mundo enfrenta a chamada Grande Depressão, que é a crise de 1929, que é marcado com a queda da Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, né? Também é chamado do crack da Bolsa de Nova York, ou também chamada da Quinta-feira Negra, porque isso aconteceu numa quinta-feira, né? Isso vai acontecer o que? Aborta a reconstrução da Europa, porque até então achava-se que sem crise nenhuma era mais fácil da Europa ser reconstruída a Primeira Guerra Mundial. Mas com o crack, né, ou a Quinta-feira Negra, a crise de 29, a queda da Bolsa de Nova York, isso aborta a ideia da reconstrução de toda a Europa. E a Europa aí vai mergulhar, aí, principalmente seus países que fazem parte, né, desse continente europeu, vão mergulhar num importante caos, né? E aí nós vamos ter também a ascensão dos discursos nazistas, que é o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Bom, o que nós vamos ter aí, né? Nós vamos ter, então, importantes antecedentes aí. Nós vamos ter a Alemanha ressentida de ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter aí a queda da Bolsa de Nova York em 29, que vai aí adiar os planos dos países da Europa de se reconstruir. E nós vamos ter aí a ascensão do nazismo na Alemanha, que
extremamente importante nós estudarmos o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, para a gente compreender por que surgiu esse pensamento nazi-fascista na Alemanha e na Itália, né, que levou os seus líderes, né, Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália, a praticar todos os atos horrorosos que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então vamos lá. Aí nós vamos ter a Liga das Nações, que foi criada após o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Qual que era o objetivo das Ligas das Nações, né? O objetivo era ser um fórum de discussão, aí, né? Um fórum às nações, evitando conflitos armados. Então a Liga das Nações foi criada para que vários países que compunham essa liga, né, que eles tivessem aí praticamente um contrato que evitasse conflitos armados, né? Só que nessa Liga das Nações não contava com a Alemanha, que não fazia parte, e nem a União Soviética não fazia parte dessas Ligas das Nações, né? Então, a Alemanha e a União Soviética, essa Liga das Nações acaba se mostrando incapaz de frear os projetos expansionistas da Alemanha, da Itália e do Japão. Porque assim, como que estava desenhada aí os países após a Primeira Guerra Mundial? A Alemanha tentando se expandir cada vez mais, a Itália também, e do outro lado o Japão também. Então nós vamos ter países expansionistas querendo conquistar novos territórios e novas terras, novos mercados, né? O que nós vamos ter aí, ó? Aqui vocês têm que entender muito bem essa parte, né? Que em 1931, entre o ano de 1931 e o ano de 1937, né, o Japão vai dominar a China. Então nós vamos ter aí, a guerra vai durar de 1930 vai ser um período longo, né? Vai ser de 1931 a 1945, né, que vai durar a guerra. Aí de 31 a 37 nós vamos ter o Japão dominando a China. Em 1935 nós vamos ter a Itália invadindo a Etiópia. E em 1938 nós vamos ter a Alemanha anexando a Áustria, né? E os Sudetos. Então essa anexação em 1938 da Alemanha, que vai anexar a Áustria, ela é extremamente importante para a guerra. A gente vai verificar o porquê disso, né? Agora eu vou mostrar para você aí o ensaio da Guerra Civil Espanhola, que vai acontecer em 1936. Começa então na Espanha uma guerra civil na qual o general Francisco Franco, que é um fascista, ele objetiva destruir a república de orientações anarquistas e comunistas. Ou seja, preste atenção, em 1933, general Franco, na Espanha, vai tentar destruir a república que tinha como orientação, de certa forma, anarquista e comunista. Daí vem todo esse ódio, todo esse rancor e toda essa raiva, né, da orientação anarquista e comunista, né? E aí recebe farta ajuda, o general Franco vai receber farta ajuda, né, em tropas e equipamentos da Itália e da Alemanha. Os alemães testaram na Espanha as armas que usaria a partir de 1939 na Guerra Mundial. Olha só que interessante, né? Então os alemães vão lá na Espanha, nessa guerra civil, testar as armas que eles vão usar em 1939 na Segunda Guerra Mundial. Então podemos dizer que a Guerra Civil Espanhola é praticamente aí um ensaio, né, para o que viria a acontecer na Segunda Guerra Mundial. Isso foi em 1936. Também com a ajuda dos comunistas, né, e os anarquistas são derrotados e Franco vai subir então ao poder, né? Aqui vocês têm uma importante imagem, né, de Pablo Picasso. É um quadro chamado Guernica, e eu tive o grande prazer de ir em São Paulo, numa exposição no Banco do Brasil, assistir a essa exposição e ver essa obra belíssima de Pablo Picasso, chamado Guernica, né? Guernica é um quadro que vai representar a Guerra Civil Espanhola.
Eu até gostaria de que vocês depois chamassem a professora de vocês de artes, né? Para que vocês conversassem, ou o professor de língua portuguesa mesmo, que trabalha um pouco de literatura, de artes e que discute um pouco de contexto, né? Que vocês conversassem um pouco sobre a obra Guernica de Pablo Picasso, porque ela é extremamente importante. Ela foi desenhada em 1937, né, extremamente importante para que retrata muito bem a Guerra Civil Espanhola, né? Aí então nós vamos ter o começo da Segunda Guerra Mundial, né? Ela vai acontecer às 5 horas e 45 minutos da manhã do dia 1º de setembro de 1939, né? É quando vai acontecer, estoura, né, o estopim da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs rompem a fronteira polonesa, ou seja, quando a Alemanha invade a Polônia, dá-se então o início da Segunda Guerra Mundial, como vocês podem verificar aqui nessa imagem. Vocês estão verificando aí os alemães quebrando uma cancela, né, da Polônia e invadindo então a fronteira polonesa. Aí nós temos então as cartas do jogo colocado. De um lado nós temos a Tríplice Aliança, ou o eixo Roma-Berlim-Tóquio, né, que é composto pela Itália, pela Alemanha e pelo Japão. Esse é um lado, a chamada Tríplice Aliança, para que vocês entendam como é que se deu. Do outro lado, nós temos os aliados, que é França e Inglaterra. E depois, mais tarde, entra a Rússia e os Estados Unidos. Então, vamos lá entender um pouco melhor. De um lado, nós temos a Tríplice Aliança, né, formado por Itália, Alemanha e Japão. Do outro lado nós temos os aliados França e Inglaterra, e depois entra Rússia e Estados Unidos. Muito bem. Após a invasão da Polônia, né, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Olha só, depois que a Alemanha invadiu a Polônia, a Inglaterra vai declarar guerra à Alemanha, né, o que também faz a França, Itália, até 1940, se declara não beligerante, né? Porém, é o que vai acontecer. Aí nós vamos ter algumas fases da guerra, né? E aí vocês precisam entender também. Nós temos 3 fases da guerra. A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Na primeira fase, é do início da guerra, de 1939, e vai até 1942. Então, nós vamos ter 39, 40, 41 e 42. Então, nós vamos ter 4 anos da primeira fase da guerra. Qual que é a característica da primeira fase da guerra, né? O avanço das forças do eixo. As forças do eixo vão avançar, né, na Segunda Guerra. Nós vamos ter que a França ela é invadida e Hitler rompe o pacto de não agressão com a Rússia, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Então a França vai ser invadida e Hitler vai romper então com o pacto de que não poderia ter agredido a União Soviética, mas ele vai fazer isso. Essa é a primeira fase. A segunda fase da Segunda Guerra Mundial, ela vai de 1942 até 1943, vai durar apenas um ano. Qual que é a característica aí dessa segunda fase da guerra? Há um equilíbrio de forças entre os dois lados desse conflito, né? E uma outra característica ainda dessa segunda fase é que os nazistas param o avanço em Stalingrado. Essa é uma característica também. Os nazistas param o avanço em Stalingrado. E aí nós vamos ter a terceira fase da Segunda Guerra Mundial, que é de 1943 até 1945. Vai durar praticamente 2 anos, né, que é até o final da guerra. Qual vai ser então a característica desse período da terceira fase da Segunda Guerra Mundial? Nós vamos ter o avanço dos países aliados. Dia 6 de junho de 1944, vai acontecer a invasão da Normandia, chamada o Dia D, né? Vai ser o desembarque das tropas na Normandia, é chamado Dia D. E nós vamos ter também a derrota da Itália em 1943, a Alemanha em 1945 e Japão em 45. O Japão vai se render após os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki, que são dois maiores ataques e mais
marcantes da Segunda Guerra Mundial, né, impactante, eu diria, vai ser a invasão, vai ser os ataques, as bombas atômicas às duas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que a gente vai verificar um pouco melhor aqui. Muito bem. Aqui tem uma imagem que eu quero mostrar para vocês, né, que é o ataque kamikaze, né? O que é um kamikaze? Kamikaze eram pilotos suicidas que em nome do Império do Japão. Então o que eles faziam, né? Eles eram suicidas, eles entravam no avião e estavam dispostos a morrerem, né? Para poder fazer um ataque ao inimigo. Então essas pessoas kamikazes se auto-intitulavam kamikazes porque elas eram suicidas, né? Quais eram as principais características da Segunda Guerra Mundial? Acompanhem comigo aqui no slide, né? Foi uma guerra de movimento de países, né, de tropa. É uma guerra marcada pelo esforço coordenado entre a infantaria, divisões blindadas, aeronáutica e marinha. Então veja que eram diferentes forças que estavam atuando nesse conflito, né? Nós vamos ter aí os Blitzkrieg, né? Que é a chamada guerra relâmpago, aquelas guerras que eram rápidas e que rapidamente destruíam o inimigo. Uma outra característica desse conflito foram os grandes bombardeios aéreos em cidades, e esses bombardeios gerou enormes perdas de civis, né, pessoas civis mesmo, que não eram soldados que estavam imbuídos nos conflitos, né? Foram perda de pessoas comuns que não participavam diretamente da guerra, né? E uma característica importantíssima que vocês não podem esquecer, não esqueçam disso, foi o uso de foguetes, né, V2 alemães. Então é a primeira vez na história da humanidade que se usam foguetes nas guerras, né? É extremamente importante vocês lembrarem disso, né? Outra característica é o desenvolvimento de radares e sistemas de criptografia para usar a favor dos países na guerra. E principalmente, talvez essa seja a maior característica desse conflito, é a construção da bomba atômica, né? Que é o projeto Manhattan, né? Foi a construção da bomba atômica, e esse é o grande receio da humanidade, que tenha um novo ataque, uma nova construção de bomba atômica, que a gente sabe que já está sendo construído, mas o receio de que isso seja usado, que Deus nos proteja de um novo conflito que possa surgir, né? A gente espera que isso não aconteça, né? E aí uma outra característica, o surgimento de aviões a jato, extremamente importante também no uso das forças e dos conflitos nessa segunda Guerra Mundial. Aqui eu vou mostrar agora para vocês, observem aqui no slide, eu vou mostrar agora esses importantes instrumentos utilizados na guerra. Então vejam aí, nós temos aqui os aviões, né, os aviões da Alemanha com o símbolo da suástica nazista em alguns deles, né? Aqui nós podemos perceber a suástica nazista aqui. Aqui nós temos um outro avião, né? Usado também na guerra. Os tanques de guerra, que eram extremamente importantes e usados, e os foguetes que eu acabei de falar para vocês, né? E aí o que entristece muito a humanidade é o holocausto praticado por Hitler na Alemanha, né? Acompanhe aí no slide. Cerca de 6 milhões de judeus europeus foram exterminados em campos de concentrações nazistas. Então o partido nazista liderado por Adolf Hitler na Alemanha construiu inúmeros campos de concentrações em que foram encaminhados inúmeros judeus, né, para lá para serem mortos. E vocês vão entender agora por que isso aconteceu, né? Nós tivemos aí o extermínio sistemático através das câmeras de gás. Esses judeus eram colocados dentro das câmeras. Deixa eu até voltar aqui agora para mim. Os judeus eram colocados dentro das câmeras de gás e fechava-se completamente essa câmera e abria-se um gás totalmente letal, em que poucos segundos, né, as pessoas iam inalando esse gás e ali elas morriam. Foram milhares e milhares de pessoas que morreram com essa sistemática praticada então por Adolf Hitler.
Também morreram testemunhas de Jeová, homossexuais, soviéticos e deficientes físicos. Por que disso? Porque Adolf Hitler, ressentido da perda da Primeira Guerra Mundial, como nós vimos, né, ele vai estabelecer uma política nazista em que ele acreditava que a raça ariana, ou seja, a raça dos alemães, branco dos olhos azuis, elas deveriam ser uma raça pura, que não deveria ter mistura de nenhum outro povo, e que essa raça pura dos alemães deveriam dominar o máximo possível de territórios e de países. Olha que horror, olha que horrível isso, né? Mas Hitler era convicto disso. Ele acreditava piamente que a raça alemã, branca, loira, dos olhos azuis, deveria ser a única raça a dominar o planeta Terra. E que para isso era necessário exterminar todas as outras raças. E aí ele iniciou isso e perseguiu sistematicamente os judeus. E aí ele acreditava também que tudo aquilo que pensava, todas aquelas pessoas que pensavam, ou todos aqueles sistemas que pensavam contra essa raça pura, essa raça ariana, essa raça de alemães puro, né, deveriam ser exterminados. Então, por isso, religiões distintas da religião alemã, no caso das Testemunhas de Jeová, eram mortas, assassinadas, homossexuais eram assassinados, inúmeros soviéticos e principalmente deficientes físicos também, porque eles acreditavam que essa raça deveria ser pura e que a deficiência física era uma anomalia, e a anomalia teria que ser exterminada, porque essa deficiência poderia passar de geração em geração e isso não iria purificar a raça alemã. Olha que pensamento, gente. Olha que pensamento perigoso e que dominou boa parte da sociedade alemã na época. E Hitler fazia com que os alemães acreditassem piamente nisso. Os alemães acreditavam que eles deveriam ser uma raça pura e que deveriam exterminar qualquer outra raça que fosse diferente da deles. E como que Hitler fazia isso? Vocês sabem disso? Principalmente através da propaganda nazista. A propaganda dizia que eles eram um país superior, que eles eram uma nação superior, que eles eram povos superiores e que eles deveriam exterminar todos os outros, riscar do mapa todos os outros. Então, meus caros, queridos alunos, pensemos muito bem sobre isso, sobre esses pensamentos supremacistas em que consideram o outro, a diversidade, aquele que é diferente de mim, não considerar como humano, que é preciso ser exterminado. É isso que caracteriza o pensamento nazista e é isso que caracteriza o pensamento fascista também. Então vamos ao slide, né, que fala o seguinte, que o massacre de judeus na Europa foi uma das grandes bandeiras para a formação do Estado de Israel pela ONU em 1948. Então essa também é outra característica aí do pensamento desse período, né? E aqui eu trago para vocês uma imagem, vou mostrar agora para vocês, de um campo de concentração, né? Que é o mais famoso de todos, que é o Auschwitz, né? Auschwitz foi o maior campo de concentração da Alemanha nazista. Nesse campo de concentração morreram milhares de judeus, homossexuais, de pessoas diferentes, deficientes, pessoas que pensavam diferente do partido nazista, né? E aqui a legenda está falando aqui, ó, perturbadora fase de entrada no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, porque Hitler vai construir esse campo de concentração lá na Polônia, né, para poder perseguir e matar, então, os judeus. Essa frase, né, essa perturbadora frase que está escrita na entrada do portão aí de Auschwitz, diz assim, ó, Arbeit macht frei, que em alemão significa o trabalho liberta. Por quê? Porque essas pessoas que eram presas e perseguidas pelos alemães, elas foram levadas para o campo de concentração para fazerem trabalhos forçados extenuantes até a morte. É por isso que está escrito lá na entrada, o trabalho liberta.
Eu fico até nervoso de falar sobre Segunda Guerra Mundial por conta disso. Mas é necessário, porque vocês precisam aprender, vocês precisam entrar em contato com esse conteúdo para que nada, absolutamente nada, ameace a nossa democracia e ameace a nossa liberdade, para que pensamentos como este, né, não venha a se reproduzir em qualquer nação do planeta Terra. Isso é extremamente grave o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Muito bem, qual que foi então o saldo, né, do conflito da Segunda Guerra Mundial? Entre 50 e 80 milhões de mortos. Entre 50 e 80 milhões de mortos. 6 milhões de judeus foram executados em campos de concentração, como esse que a gente acabou de ver de Auschwitz, né? Nós tivemos aí uma bipolarização do mundo, porque logo depois que acabou a Guerra Fria, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, inicia-se um outro período da história chamado Guerra Fria, que é um conflito não armado entre Estados Unidos e a União Soviética. E a Guerra Fria é aquele recado que um país manda para o outro, que os Estados Unidos mandava para a União Soviética: olha, nós estamos nos armando, nós temos aqui os maiores armamentos e nós podemos invadir vocês a qualquer momento. Aí a União Soviética fazia exatamente a mesma coisa: olha, nós temos os maiores armamentos, nós estamos construindo bombas, nós estamos construindo aqui tanques, aviões, que nós poderemos invadir vocês a cada momento. Então, durante muitos anos, logo que acaba a Segunda Guerra Mundial, 1945, inicia-se um processo longo da chamada Guerra Fria. Ela é chamada Guerra Fria exatamente porque não houve conflito necessariamente diretamente como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas esses conflitos, né, eles se davam dessa forma, de um país tentando mostrar para o outro que tinha mais poder, principalmente poder bélico, poder de armamentos, né? E aí começa-se então a chamada era nuclear, que era o país que queria mostrar para o outro que possui armas cada vez mais poderosas, armas nucleares, né? Que esse é um grande medo até hoje. Então aqui na imagem vocês podem observar aí a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, né? Sendo explodida, né? Aqui nós temos uma invasão da Rússia. Nessa imagem aqui acima nós temos aqui uma retirada da bandeira russa, né, de um dos prédios aqui na guerra, tá vendo? Estavam derrubando uma bandeira da União Soviética, e aqui eles levantando sobre os destroços da guerra, levantando uma bandeira americana, né? E aí quais foram os tratados, né? Nós tivemos alguns tratados aí depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, né? Nós tivemos o Tratado de Yalta e o Tratado de Potsdam, né? Vamos ver o que diziam esses dois tratados, né? O Tratado de Yalta e o Tratado de Potsdam, né? No Tratado de Yalta foi decidido, né, que as zonas de influência das potências após a Segunda Guerra Mundial, quais eram? Foram decididos sobre essas zonas, quais eram essas zonas que as potências, né, tinham sobre determinados territórios, né? Isso era o que estabelecia o Tratado de Yalta. O Tratado de Potsdam, né, ele confirmou as posições de Yalta e decidiu como seria administrada a Alemanha especificamente. E aqui nós temos os líderes, né, nos determinados tratados, né? A Alemanha é dividida, né? Aí nós temos aí como que a Alemanha ficou dividida em duas, né? Nessa época nós vamos ter aí a Alemanha dividida em duas. E o que vai dividir a Alemanha, né? Nós vamos ter de um lado a Alemanha Oriental e do outro lado a Alemanha Ocidental. E que bem no meio vai passar um muro, vai ser construído um muro chamado Muro de Berlim, né? Que vai dividir de um lado a Alemanha chamada comunista e de outro lado a Alemanha chamada uma Alemanha capitalista, né? Então essa foi uma divisão importante que aconteceu na história, né? A Alemanha, a Berlim é dividida, né? Como vocês estão vendo aqui.
E aí, o princípio da Guerra Fria, como eu falei para vocês, né? Que inicia-se aí, então, a Guerra Fria, né? Terminada a Segunda Guerra Mundial, disputa entre Estados Unidos e a União Soviética por hegemonia. O que é hegemonia, né? Hegemonia significa poder, disputa de territórios, ampliação de domínios sobre outros territórios, domínio inclusive cultural, né? A Guerra Fria pretendia dominar culturalmente outros territórios e outros países, como os Estados Unidos fez através dos filmes de Hollywood, né? Hollywood não é nada mais, nada menos do que um domínio cultural dos Estados Unidos após aí a Segunda Guerra Mundial, né? Nós vamos aí então ter, como eu falei para vocês, a bipolarização do mundo entre capitalismo e socialismo. Parece que o mundo é dividido e agora está retornando novamente essa polarização entre essas duas sistemas e organizações sociais, né? A partir então aí nós estamos falando da conferência aí de Potsdam que eu já falei para vocês. Surge nos Estados Unidos a chamada doutrina Truman, né, contra o avanço socialista da União Soviética, né? A doutrina Truman aí, então ela é contra esse avanço socialista da União Soviética, porque a União Soviética pretendia, a partir do desenvolvimento do socialismo, dominar culturalmente outros países também, né? É o que mais que nós vamos ter? Pagando a lealdade, né? Nós vamos ter, de um lado, o Plano Marshall nos Estados Unidos e de outro lado, o Comecon da União Soviética. O Plano Marshall dos Estados Unidos, com medo do avanço socialista, como eu acabei de falar para vocês, porque a União Soviética vai se tornar socialista e os Estados Unidos é representante do capitalismo, os Estados Unidos, com medo do avanço socialista na Europa, eles vão lançar o chamado Plano Marshall, que é um plano de ajuda econômica voltada especialmente à Europa Ocidental e que possibilitou a reconstrução e o crescimento de países como a Inglaterra, a França, a Itália e a Alemanha Ocidental. Então, Estados Unidos, até para demonstrar esse poder aí, ó, estou saindo da guerra fortalecido, através desse Plano Marshall, ele vai fortalecer esses países da Europa para ajudar eles a se reerguerem. Do outro lado, nós vamos ter o Comecon, né? O Comecon é a resposta soviética, né, da União Soviética ao plano Estados Unidos Marshall. Foi então da União Soviética, foi o Comecon, que é o Conselho de Assistência Econômica Mútua, né, com objetivo semelhante ao país rival, que era os Estados Unidos, teve como foco especialmente na Europa Oriental, com os futuros membros do Pacto de Varsóvia, né? Aí nós vamos ter a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né? Nos Estados Unidos nós vamos ter a criação da OTAN, que é a organização militar liderada pelos Estados Unidos, formada pelos países aliados ao bloco capitalista, especialmente da Europa Ocidental. E do outro lado, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que é uma organização militar comandada pela União Soviética, aliada aos países alinhados ao bloco socialista, sobretudo o leste europeu. O primeiro confronto declarado entre Estados Unidos e União Soviética foi a Guerra da Coreia, que aconteceu de 1950 até 1953. Na segunda metade da década de 1950, com o grande desenvolvimento de armas nucleares, Estados Unidos e União Soviética iniciam uma fase conhecida por coexistência pacífica, né? Ou seja, tipo assim, a partir de agora, ninguém mais constrói armamento bélico e ninguém mais ameaça ninguém, né? Muito bem, meus queridos alunos aí do terceiro ano. Eu trago para vocês algumas dicas de filme que, se vocês puderem assistir, que vai retratar muito bem esse período aí da Segunda Guerra Mundial. Um deles é o mais longo dos dias, é um filme excelente sobre o dia D, que é o desembarque das tropas na Normandia, né? Na minha opinião, é um dos melhores filmes aí que retrata esse período. Nós temos outro filme chamado A Queda, que é uma sensacional produção sobre as últimas horas de Adolf Hitler, né, no bunker da chancelaria do Terceiro Reich. É importante vocês assistirem esse filme para entender melhor isso tudo, né? Outro filme é A Língua das Mariposas, uma belíssima produção sobre a Guerra Civil Espanhola, que tem a ver com o quadro do Pablo Picasso, lá o Guernica, que eu falei para vocês.
A Arquitetura da Destruição é um documentário sobre a formação da estética nazista, como é que essa estética nazista vai se construindo, vai se formando, como é que Adolf Hitler vai jogando informações, usando da comunicação principalmente, para ir conseguindo construir todo esse pensamento nazista na civilização, na população alemã, né? Como que se dá essa estética, essa construção, né? Um outro filme chama-se Stalingrado, né? É um ótimo filme alemão sobre a batalha homônima, né? E por último, Círculo do Fogo, né? O Círculo de Fogo é um outro ótimo filme sobre a Batalha de Stalingrado, que vale a pena talvez vocês darem uma olhada. E aí eu trago aqui para vocês, extremamente importante, né? Como que o Brasil estava aí nesse processo. Você sabe que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial ao lado da Itália, né? Enviando tropas para lá, que eram chamados pracinhas, né? Os nossos soldados foram ajudar a Itália na Segunda Guerra Mundial. E aí aqui nós temos Vinícius de Moraes, estou trazendo aqui para vocês, ele vai produzir um poema maravilhoso. Em 1946, um ano depois que termina a Segunda Guerra Mundial, Vinícius de Moraes vai escrever A Rosa de Hiroshima. Eu vou ler o poema para vocês e depois vocês vão entender melhor como que ele foi musicalizado, né? Vinícius de Moraes diz o seguinte: pensem nas crianças, mudas telepáticas, pensem nas meninas, cegas inexatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas, pensem nas feridas, como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Esse é um poema de Vinícius de Moraes retratando a bomba que foi lançada sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, que é terrível. Vocês podem depois pesquisar para verificar como que foi terrível essa bomba lá na cidade de Hiroshima e também na cidade de Nagasaki. E aí eu vou trazer para vocês também esse poema de Vinícius de Moraes. Ele foi depois musicado por um grupo chamado Secos e Molhados. Nesse grupo Secos e Molhados, e essa música ela foi gravada, salvo engano, em 1973, somente depois que Vinícius de Moraes compõe o poema, é que essa música vai ser gravada, né, por Secos e Molhados. E quem era o vocalista dos Secos e Molhados era Ney Matogrosso, que por sinal, Ney Matogrosso é daqui de Mato Grosso, né? Claro, por isso ele leva o nome Ney Matogrosso, né? E aí Ney Matogrosso, que é um dos principais vocalistas da banda Secos e Molhados, vai cantar a música A Rosa de Hiroshima. E aí eu gostaria de passar para vocês agora, para vocês terem contato, talvez pela primeira vez, muitos de vocês com a música, alguns talvez não, né, tenham já escutado em alguma vez, mas como é uma música antiga, é linda, maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então eu vou passar agora para vocês e eu espero que vocês prestem muita atenção e ouçam com muito carinho. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas,
Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. É isso. Então, eu espero que... Desculpa. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tinha que passar para vocês. E para terminar essa aula de hoje com Rosas de Hiroshima, escrita por Vinícius de Moraes e cantada na voz de Ney Matogrosso, do grupo Secos e Molhados, eu acho que foi bastante ilustrativo, né, do que foi a Segunda Guerra Mundial. E se vocês puderem, pesquisem um pouco mais, né, principalmente sobre os campos de concentração de Auschwitz, né, e o que foi o nazismo e o fascismo, para que a gente nunca mais repita isso na história da humanidade. Um grande abraço a vocês, meus queridos alunos, e fiquem bem, e nos vemos na próxima aula.
Abraços.